dia, gente, tudo bem com vocês? Que eu espero que sim! Então, gente, eu decidi abrir esse vídeo pra fazer um mini vlog de leitura de mangá, porque como eu tenho andado bem ruinzinha, né, com gripe, por causa desse tempo louco que tá tendo aqui na minha cidade, hoje tá até tendo um solzinho aqui, mas nos últimos dias, nas últimas semanas, tava bem vibes assim, crepúsculo, de tão nublado e frio. E aí eu acabei ficando com gripe e com dor de garganta, então eu tinha muita dificuldade de estar gravando o vídeo pra vocês, porque eu não conseguia falar. Pra quem não sabe, eu tava fazendo o vlog de leitura de Sangue Cinzas. Ainda vai sair a segunda parte, mas infelizmente por causa desses contratempos que eu tive, eu vou atrasar um pouco a parte 2 do vlog de leitura de Sangue Cinzas e vou fazer um mini vlog, né, pra compensar os vídeos. É um mini vlog de mangá lendo Kagurabachi, porque é uma obra que eu tava muito curiosa pra ler. Eu já tinha lido o primeiro volume, só que como passou muito tempo dentro dos outros volumes que eu fui comprando, eu acabei esquecendo um pouco da história do primeiro volume, né, do começo aqui. Então eu queria fazer a releitura do primeiro volume e aí partir pra ler o segundo nesse vlog. Talvez eu leia o terceiro, talvez, mas eu acho que eu vou deixar para um próximo mini vlog que eu for fazer de vlog de leitura de mangá, né? Mas é isso, gente, eu pretendo ler esses 2 volumes nesse vlog. É uma história bem interessante. Quando eu li, ele estava sendo lançado bem no comecinho, tinha apenas 3 capítulos lançados. Eu tinha me interessado para ler porque o povo tava falando muito dessa obra, que ia ser uma obra super revolucionária, e acho que até que se tornou meme no começo, assim, sabe? Mas eu fui ler, né, e como tinha só os 3 primeiros capítulos, eu não pude saber muito sobre a obra. Mas agora que a obra está sendo publicada aqui no Brasil, a gente vai poder ter uma noção de como que é. Eu li o primeiro volume de Kagurabachi, e esse volume, ele é bem introdutório no começo, ele é só um volume pra gente se situar na história. E a história vai contar a história do Chihiro, que é esse personagem que tá aqui na capa. E o Chihiro, ele é um aprendiz de ferreiro, e o pai dele é o mestre dele. E o pai dele é muito famoso, porque ele foi o ferreiro que criou as 6 lâminas enfeitiçadas que acabaram com a guerra que acontece nessa história. Não se conta muito assim sobre o que aconteceu nessa história, a gente tem uma base ali ou outra de uma conversa, só que a gente sabe que o pai dele foi o criador das lâminas que acabaram com a guerra. Quando a guerra acabou, o pai do Chihiro pegou essas lâminas, trancou elas e escondeu elas, guardou elas para ninguém ter acesso a essas lâminas, porque o pai dele não gosta muito do que elas podem fazer, né, de estar em mãos erradas. Então ele deixa guardado lá, e aí o começo ali é bem a parte do Chihiro aprendendo sobre essa questão de como são feitas, de como elas são forjadas. Então tipo, tem essa parte, né? E o lugar onde eles estão é um lugar que é protegido, que tem tanto barreira, essas coisas assim, para que pessoas de má intenção não chegam lá. Então, tipo, eles têm visitas mais do Shiba, que é o melhor amigo do pai do Chihiro, né? Então, ele é um amigo muito próximo da família ali. Então, só ele tem ali o acesso que pode chegar neles ali. E que se alguma coisa acontecer, principalmente quando porque as barreiras lá, quando caem, tem um sinal, né? Então, tipo, ele sabe que alguma coisa aconteceu lá. Mas até então, por enquanto, a gente vê mais do cotidiano deles ali, uma conversa e tal, pra saber mais sobre as coisas. Até que um certo dia, como tá tudo muito feliz, muito calmo, né? A gente precisa colocar trauma no personagem principal. Acontece um ataque, né? 3 pessoas lá, 3 feiticeiros vão até lá onde o pai do Chihiro e o Chihiro está. E eles acabam matando o pai do Chihiro e levando as lâminas que estavam escondidas lá naquele lugar. Chihiro acaba desmaiando, não podendo fazer muita coisa, né? E com isso, ao descobrir a morte do pai dele e que as lâminas foram roubadas, ele vai em busca de recuperá-las e vingar o pai dele, né? O que ele lembra muito é de um caboclo que tem uma tatuagem aqui na mão. Eu não tenho o nome dele lá, mas eu esqueci. Falei que eu não sou muito pouco nomes, né? Mas ele lembra da tatuagem que ele tinha na mão, né? Um dos caras que foram lá e atacaram
eles lá tinham uma tatuagem na mão. Enquanto o Chihiro busca por respostas, né, pra achar os assassinos do seu pai, ele recebe uma informação que uma menina sabe de algum paradeiro de alguém que usa, né, uma das lâminas enfeitiçadas que o pai dele criou. Nisso ele vai ver, né, qual que é a pessoa que tem essa informação, e é uma criança, né. E ela diz que sabe que tem essa pessoa, só que no começo eles não acreditam muito, porque ela fala de uma forma que uma criança diria, né? Que ela sabe que tem uma pessoa que usa uma espada super poderosa. Então eles ficam naquela, será que ela tá falando verdade? Ela fala que ela tá em perigo, sabe? Ela demonstra de um jeito que ali tem alguma coisa diferente, que tem algo incomodando ela, que ela não está numa situação de segurança, né? Então com isso o Chihiro, ele consegue fazer algumas maneiras ali que ela consiga dizer pra eles que algo está acontecendo e quem é essa pessoa que está portando essa lâmina poderosa. E sim, de fato, a menina não está mentindo, e que sim, tem pessoa que tá atrás dela, mas o motivo que estão por causa dela, no começo ali eles não sabem muito bem, até descobrirem que ela tem o poder de se regenerar, né? Ela tem o poder de cura ali, então tipo, ela se machuca, mas ela consegue regenerar a parte perdida dela. Então eles querem essa pessoa, ela está fugindo dessa pessoa que porta essa lâmina, e ele manda capangas atrás dela, né, feiticeiros ali pra capturarem ela. O Chihiro, ele consegue impedir que consigam capturar ela, né, ele consegue proteger ela ali. E nisso, enquanto o Chihiro, ele tá tendo que proteger a criança, né, porque daí começa a aparecer um monte de feiticeiro pra tentar capturar a criança, aparece um membro da Kamunabi, acho que é alguma coisa assim, Kamunabi, que é uma organização que elimina as ameaças que podem afetar a nação. Então, tipo, ele é membro dessa organização, né? Então acaba ajudando eles ali a poder escapar dos feiticeiros ali, porque vai aparecendo um atrás do outro a tentar capturar a menina. E ele é a única pessoa ali que sabe da existência do Chihiro, porque não foi contado para os membros dessa organização, né? Eles esconderam, ocultaram essa questão do pai do Chihiro, né, ter um filho. Então eles deixaram ocultado isso da organização, então não se sabe. E aí, ainda mais a existência de uma sétima lâmina, porque até então só se sabe que existe apenas 6 lâminas enfeitiçadas. Só que o que o povo não sabe é que o pai do Chihiro trabalhou numa sétima após a guerra, que é a lâmina que o Chihiro porta, que é uma lâmina que tem um poder que envolve peixinhos dourados. Na história vai explicar o motivo de ser peixinhos dourados aqui. É uma lâmina muito legal, cara. As lâminas aqui, elas são bem vibe, o que vai lembrar Kimetsu no Yaiba. Quando eu li essa obra, veio meio vibe Kimetsu no Yaiba com Jujutsu Kaisen, por causa da vibe de feiticeiros e das lâminas enfeitiçadas. Só que aqui as lâminas, elas funcionam de um jeito diferente. Os poderes dela não é só com base de um ataque só, de um poder só. Ele tem uma combinação ali de ataques e poderes bem interessantes. Então, esse membro, né, que ajudou o Chihiro, ele é o único que sabe dessa existência do Chihiro e da sétima lâmina, né? Fora o Shiba, essas coisas, só que o Shiba não faz mais parte da organização, essas coisas. Então, tipo, são bem pouquinhas pessoas ali. Mas em questão de membro que trabalha na organização, ele é o único, por enquanto, que sabe da existência do Chihiro e da sétima lâmina. Então eles conseguem escapar lá, só que tem um caboclo, né, que é o cara da lâmina lá, que o Chihiro quer encontrar pra poder tomar a lâmina de volta, né. E aí esse caboclo, ele acaba sabendo ali do que tá acontecendo, né, porque ele é que tá mandando os capangas ir atrás da menina, e ele decide ir lá. Vai começar a luta do Chihiro com esse cara.
Tem um momento lá que o Shiba tá pegando as informações com um feiticeiro ali, que é meio pai a história dele, porque ele começa, assim, sendo bastante babaca ali no começo, porque ele é um dos feiticeiros que vai atrás da menina pra capturar. Só que o Shiba, quando ele tá interrogando pra conseguir as informações, também é importante dizer que com essas informações eles conseguem também descobrir que vai acontecer um leilão, e esse leilão vai ser o leilão de uma das espadas enfeitiçadas que o pai do Chihiro fez. E nisso o Shiba acaba aconselhando esse feiticeiro a mudar de vida, né? E aí o que acontece? Quando ele decide fazer isso, liga pra família dele, que já tinha desconsiderado ele porque ele era meio que a vergonha da família, porque ele era um feiticeiro e fazia esses crimes, né? Ele liga pra irmã dele, vai ligar pra mãe dele. A mãe dele não atende, mas a irmã atende, eles têm uma conversa ali. E quando eles decidem ter uma... Tipo, a irmã fala assim, de dar uma chance pra eles irem junto lá, pra ele poder conversar com a mãe dele. A irmã dele, quando chega lá, ela tá golpeada, né? Só que a questão é que ela não estava morta ainda. Aí o que acontece? O cara vê, e aí acontece um negócio lá, que é o cara que tá usando a lâmina, e aí mata os dois, né? O feiticeiro, a irmã dele, a mãe já tinha sido morta, então, tipo, é bem triste, assim, ali naquela parte lá, mas por causa da família, né? Porque o cara... o cara merecia o que ele fez, né? Porque ele fazia coisas erradas, né? Só que deu uma tristeza ali por causa da família, né? Que acabou morrendo ali na hora que... né, infelizmente tava no momento errado lá. O cara foi, quando ele decidiu sair, mudar de vida, aconteceu tudo isso. Ele acabou morrendo e ainda mais a família dele morreu. E, cara, o cara que porta essa lâmina aqui é muito louco. Ele é bem dandão da cabeça. Então qualquer coisinha ele já tá lá matando. E aí com isso eles descobrem, né, que vai acontecer o leilão e tal. E aí parte que o cara vai lá atrás do Chihiro pra descobrir, né? Né, pra pegar a menina de volta e enfrentar o Chihiro, né? Pra saber quem que é esse caboclo, porque do nada uma uma lâmina aí. Depois que o cara que tem essa lâmina enfeitiçada vai atrás dos feiticeiros que ele mandou, né? Os capanga, ir atrás da menina e acabaram descobrindo sobre o Chihiro, né? E sobre essa nova lâmina, né? Porque era uma lâmina que ninguém tinha visto, né? E esses capanga viram. Ele vai atrás, mata todos os feiticeiros envolvidos. E ele vai atrás do Chihiro pra ver quem é, né, essa pessoa que tá portando essa lâmina. E também para capturar a menina. E aí o primeiro volume acaba aí. Eu achei bem legal, bem interessante. O volume começa bem calmo no começo, mas ele vai pegando um ritmo conforme o volume vai avançando, né? E eu já me apeguei à criança, tadinha. No começo a gente fica assim, essa menina não tá falando nada com nada. Mas no fim a gente acaba descobrindo sobre o poder dela e que infelizmente ela era cobaia dos experimentos aqui, que ainda não dá pra saber muito bem o que é, pra que ela era usada. Mas o poder dela era usado pra fazer alguma coisa. O que não se sabe ainda, talvez conte no segundo volume que irei ler logo após o almoço. Então, por enquanto é isso, gente. E daí logo eu trago as atualizações do segundo volume, tá? Então, gente, eu concluí o volume 2. E eu tô achando muito legal, as batalhas aqui é muito massa, as lutas, os poderes, né, as combinações de poderes das espadas é muito legal. A espada do Chihiro, eu tô amando bastante, porque ele consegue achar bastante estratégia de como usar, mesmo ele estando machucado. Vou estar dando um pouquinho de spoiler do que vai acontecer nesse volume, mas eu vou evitar de não contar tantos spoilers, para não estragar a experiência de quem quiser ler essa obra, porque eu recomendo bastante. Então, o volume 2, ele vai continuar, né, o embate que ia começar no primeiro volume, né, que terminou
com os dois, né? Esse personagem aqui, eu acho que é Soujo, não sei, Genichi Soujo, acho que é alguma coisa assim, com o Chihiro. E aí essa primeira luta deles não dura bastante, né? Porque essa espada, ela tem... eu esqueci o nome dessa espada, mas ela tem os poderes de gelo, água e trovão. Sendo o trovão o ataque mais poderoso que tem essa espada. E ele pretende fazer esse golpe, né, que é o mais poderoso, e fazer alcançar uma grande área e fazer bastante, não só estrago, mas também bastante vítima, né? Fazer que tenha várias mortes, porque é um golpe que, se o usuário tiver totalmente o controle dessa espada, ele consegue usar ele com eficiência e fazer bastante estrago, assim, bastante mortes com esse golpe. E aí o Chihiro, ele tenta impedir esse golpe, né? Fazendo um jeito ali que... usar uma técnica, né? Ele usa uma técnica que faz que o corpo dele receba essa a carga, né? Que ele dispara, né? Essa espada faz. E aí ele acaba ficando muito machucado. E aí, durante essa luta, aparece, né? Os membros da Kamunabi. Acho que é esse o nome, gente. E aí o cara acaba escapando. Aí, durante essa conversa, infelizmente, acabam conseguindo capturar a menininha. O Chihiro fica bem mal, porque ele desmaia, né, por causa do ataque, por causa de tão danificado que ele ficou, por causa dessa habilidade. E ainda mais que era uma habilidade que o usuário dessa espada, né, que é o vilãozinho aqui nesse volume, ele ainda não tem o poder completo dessa espada, mas mesmo assim o Chihiro acabou ficando bastante debilitado com esse golpe. Então acabam levando a menininha. O Chihiro também descobre que o cara, ele é meio fanático pelo pai dele, ele já leu um monte de coisa. Então, tipo, ele é bem fanaticão, assim, o Chihiro fica puto porque a visão que o vilão, né, esse Soujo, tem do pai dele é totalmente diferente da visão que o Chihiro tem. Então o Chihiro, ele fica bem puto com esse cara, porque ele começa a falar um monte de coisa. E o Chihiro fala assim, mano, você só tá falando um monte de asneira, querido. Então ele descobre que esse cara é bem fanático, e o cara que é fanático acaba descobrindo que o pai do Chihiro tinha um filho. Acontece que o Chihiro, ele acaba ficando em coma, né, por 5 dias, né, ele desmaia lá, ele fica desacordado por 5 dias, e quando ele acorda, tá lá o Shiba, tá a equipe da Kamunabi, né, e essa equipe acaba pegando algumas informações que o Chihiro tinha desse cara, e aí eles planejam montar um plano pra capturar esse cara. O Chihiro, ele fala, né, que quer participar dessa missão, porque é onde vai estar a menininha, né, e também porque o Chihiro, ele quer matar esse cara. Só que como ele tá debilitado, como o golpe dele acabou deixando a mão esquerda dele debilitada, com ele tudo assim estragado, ele nem consegue mexer, que ele sente muita dor. Então, tipo, não vai dar pra ele participar da missão. Mas como o Chihiro, ele é teimoso, ele fala assim... Eles falam pro Chihiro que ele não pode participar, ele fala assim, aham, tá bom. Ele é aquele tipo de personagem que ele fala assim, tá bom, eu entendo, mas ele vai mesmo assim. E aí o Shiba até concorda com isso, porque ele é teimoso. Ele finge que vai ouvir a pessoa, que vai ficar quietinho na dele, mas não, ele vai lá e vai fazer o negócio. Então essa equipe acaba combinando com ele que vai participar, mas vai participar na missão de recuperar a menina de novo, porque... vamos se dizer, em comparação, é muito mais fácil, e ele não iria precisar usar as habilidades dele com a espada. Tipo, é uma missão assim que ele não deveria, tá? Mas que, se ele já insiste e é teimoso em querer ir, que seja na missão de recuperar, né, a menininha. Enquanto eles vão lá capturar o cara, ele vai lá e vai recuperar a menina. Como o Chihiro foi filho do cara lá que criou essas lâminas, essa organização, né, esses membros que vão participar na missão de capturar esse cara, eles pedem ajuda de como que eles devem lidar com essa situação, né? Já que o cara tem uma das espadas enfeitiçadas.
O Chihiro explica o que eles devem fazer, quais são os poderes dessa espada. Então eles acabam ali conversando para saberem mais ou menos como lidar nessa situação, para quando forem lutar lá, saber bem como fazer a captura do cara lá. E a menininha, gente, dá muita dó da menininha, porque, cara, ela mostra ali, né, os pesquisadores e os feiticeiros que ficam lá para fazer a guarda, né, para ninguém ir lá. Os caras fazem experimento, né? Então eles tiram um pedaço do corpo dela para fazer um experimento. Cara, os caras são muito nojentos, porque tem uns feiticeiros que vão só pra ver a recuperação dela, né? Dela regenerando o corpo, assim. Então, quando eles descobrem que é hora de os pesquisadores tirarem mais partes do corpo dela, eles vão só pra ver e assistir, assim. E eles fazem um comentário tão desnecessário, tão nojento, assim, sabe? Uns falam da mãe dela, porque antes de ser só ela, de ser o experimento, né, tinha a mãe dela. E aí, gente, dá muita dó. A mãe dela, né, conta o passado da menininha, conta lá que a mãe dela sempre falou pra ela esconder e ficar sempre atenta que quando ela se machucar, ver se não tem ninguém por perto, pra não verem a recuperação acontecendo ali, né, o poder dela acontecendo ali. E aí, mesmo assim, acabam descobrindo e capturando as duas. A mãe, né, e ela eram cobaias dessas pesquisas, porque essas pesquisas envolviam um certo material lá, que eu vou falar muita coisa aqui para não dar muito spoiler, mas esse poder, eles fazem esses experimentos na menininha, porque tem a ver com esse objeto, que também é a obra-prima das espadas enfeitiçadas. Então é meio que por isso que eles sempre estão fazendo esse experimento, né? Tirando pedaços do corpo da menininha pra ver ali o negócio que eles estão fazendo pra resolver o negócio lá deles lá. E assim dá muita dó, eles debocham da mãe da menininha na frente dela, enquanto os caras estão fazendo os experimentos. Dá muita dó dela, assim. E o Chihiro, ele fica muito mal quando ele descobre que ficou 5 dias desacordado, porque ele sabe que durante esses 5 dias a menininha ficou sofrendo, né? E aí ele lembra da promessa que ela confiava nele, então ele ficou bem abalado. E aí, por sorte, ele aparece lá, mesmo ele não podendo fazer, né, entrar em combate, ele usa uma maneira ali da sua espada para que ele tenha um jeito de avançar e conseguir pegar a menininha de volta sem entrar em confronto. E é muito legal esses momentos, porque tem momentos assim que parece que, mano, não vai ter jeito, você vai ter que usar. E mesmo assim ele encontra uma maneira bem inteligente, mesmo ele pensando que, cara, não vai dar certo, eu vou acabar fracassando, eu tenho que voltar. Mesmo ele estando numa saia justa, ele consegue ali se acalmar, porque até ele mesmo pensa que ele vai fracassar nessa missão e não vai conseguir resgatar a menininha. E ele fica muito mal, ele começa a ficar desesperado pra sair algo, até que ele para e respira e consegue achar uma maneira que ele vai conseguir ajudar a menininha. Então, tipo, é muito legal que ele solta um monte de peixinho assim dourado, que é da habilidade do Kuro, né? Que é aquele peixinho dourado preto. E aí ele vai lá, faz os ataques bem massa, assim. Cara, é muito da hora, é muito massa, assim, sabe? E aí, por sorte, ele consegue resgatar a menininha. E é muito bonitinho o momento deles ali. É muito fofo, porque é bem irmão mais velho, assim. Vibe bem irmão mais velho. E aí, o Shiba consegue aparecer ali. O Chihiro, ele quer ir atrás do Shoujo, né? E do Soujo, aí não sei como é que pronuncia o nome dele. E aí ele nota que o Chihiro tá bem, a mão dele tá recuperada. O que acontece? É que a gente pensa que a habilidade dessa menininha funciona de uma maneira. Até os caras que fazem experimento também pensam que ela funcionava de uma maneira ali. E aí, na verdade, o que acontece? É que é uma forma que é o que acontece ali, não é só, tipo, regenerei. Tem uma outra coisa ali que envolve, que isso faz ela se regenerar. Mas não só isso, mas também ajudar as outras pessoas
a se curar e se regenerar também. Então, a forma do poder dela funciona de uma maneira totalmente diferente. E era uma coisa que os pesquisadores nunca entendiam, porque nunca dava certo as pesquisas deles. E é por causa disso. Aí o Chihiro, ele tá bem pra poder ir lá enfrentar o Soujo. Não bem, mas ele pelo menos consegue ter o movimento na mão dele ali. A organização, infelizmente, não consegue capturar o Soujo, porque ele consegue usar uma maneira ali da espada que consegue derrotar e matar a maioria dos feiticeiros. Foram poucos feiticeiros que acabaram sobrevivendo após o ataque do Soujo, né? Então, tipo, muitos morreram e pouquinho sobreviveu, assim, e ainda ficaram bastante debilitados. Chihiro e o Soujo vão ter o seu segundo embate. Ambos começam a ficar tudo fodido lá, tudo machucado. E a luta acaba sendo numa coisa que vai ser resolvida em segundos. Então vai lá, tem a treta deles, eles têm mais uma conversa ali sobre a relação do pai de Chihiro. E aí a luta se encerra com o Chihiro derrotando o cara. O cara, ele acaba morrendo lá de uma forma bem, assim, bem do jeito que ele merecia, tá? Porque ele vai lá, vai no laboratório, tenta pegar o negócio lá que ele tava tentando fazer e acaba explodindo não só ele, mas o local tudo lá. Ficou uma questão bem complicada, né? Porque o problema é que existem essas 6 lâminas enfeitiçadas, né? E o que acontece? O povo não pode descobrir que tá em mão errada. E como estava na mão desse cara. Então, tipo, eles tentaram ao máximo conseguir capturar esse cara. Porque se as pessoas, né, o público, o povo lá, visse que as espadas, as lâminas estão sendo usadas para o mal, elas iriam repercutir, né, e negativamente. Não a questão, ia fazer todo o caos, ia trazer o pânico para as pessoas. E também ia manchar a imagem do pai de Chihiro. Então tem uma reunião lá que acontece que essa espada, né, ela era um problema porque o detentor da espada dela havia morrido. E quando morre, aí ela fica sem um detentor, porque tendo um detentor, um usuário para essa espada que vai fazer o trato deles lá, ela não pode ser usada por mais ninguém. E essa espada era a única que não tinha ninguém, né, que era o detentor dessa espada. Então, por isso que era tão importante capturar. E a espada que tá em leilão, o leilão vai acontecer ainda, ele só mudou o nome, alguma coisa assim, mas vai acontecer na mesma data lá, só mudou o nome, que eu lembro era o nome que mudou só, apenas, mas vai acontecer esse leilão dessa espada. E aí o que acontece? Um membro que sobrou, né, um dos membros que sobreviveu ao ataque, ele acaba dizendo que não foi o Soujo que matou os membros lá, e que foi o tal de Chihiro. Ele acaba entregando tudo, né, falando que existe uma existência de uma 7ª lâmina e que o cara lá tinha um filho, e fala o nome do cara. O outro que sabe, ele fica fazendo assim, fica quietinho na dele, só que não tem como, né, o cara foi lá e soltou a língua pros chefão, né, os cabeças da organização. Então eles vão investigar para saber se essas informações que ele deu são verídicas. E os cabeças ali da organização vão mandar uns especialistas lá, que é da força de combate da Kamunab, para tomar como é que eles vão confiscar a Kuregumo, que é o nome da espada, né, que tava com o Soujo, e a 7ª lâmina. Então acaba aqui o segundo volume, que vai ser enviada a essa personagem para confiscar as lâminas e confirmar se tudo é verídico. E, gente, eu gostei bastante desse volume, eu achei bem frenético. Assim, me deu uma tristeza ali da história da menininha. E, ai, gente, muito bom. Muito bom. Tô louca pra ler o 3º volume, porque, cara, muito bom essa história, hein?